A gente vai falar aqui hoje, eu trouxe o Elbert aqui, que é um cliente nosso da Mendes e Mendes Advogados. Eu sou da Doc9, já vou me apresentar. A gente vai falar um pouco hoje sobre produtividade e segurança quando a gente está falando de certificados digitais, tá? Acredito que todos vocês têm os seus certificados digitais ou estão colocando os seus certificados digitais na mão de outras pessoas para fazer alguns trabalhos, estão na mão de equipe para poder acessar tribunais, sites do governo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente aumenta a produtividade e como que a gente coloca mais segurança, como a gente dá mais segurança quando a gente fala em certificados digitais, tá? Bom, me apresentando, meu nome é Rafael Henrique Curvo, eu sou gerente de produtos na Doc9, tá? Eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência aí na área de tecnologia e nos últimos 10 anos eu me dediquei à área jurídica. Então eu fundei uma plataforma que talvez algum de vocês conheçam, chamada Jurídico Certo, que é uma plataforma que conecta correspondentes. E logo em seguida fui para o Jus Brasil, eu acho que vocês conhecem também, fui sócio do Jus Brasil por 3 anos, e agora faço parte da Doc9 como gerente de produtos, coordenando todos os produtos da Doc9. E aqui ao meu lado, o Elbert Lins, que é o nosso cliente, um dos cases que a gente tem dentre os mais de 650 clientes que a gente tem hoje dentro da Doc9. É um case super importante que a gente tem lá. E Elbert, a palavra para você, se apresente, por favor. Bom dia, Final Hours. Olha, meu nome é Elbert. Nós somos sediados em Natal, Rio Grande do Norte, a cidade que vocês desejam passar férias, a gente reside. Nós somos um escritório com 160 colaboradores hoje, né? Administramos cerca de 70 mil processos e dentro da nossa gestão tem 80 advogados atuando conosco. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, para não dar o spoiler, né? Mas dentro da nossa esteira surgiu uma necessidade por segurança e também por eficiência, e aí foi quando a gente conheceu o RUM. E não foi amor à primeira vista, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também, como que iniciou essa parceria, que começou inclusive aqui na Fenaló, tá? Bom, o que é o RUM, né? Falando um pouco aqui, como que o RUM simplificou a gestão e a segurança no escritório Mendes e Mendes e os mais de 650 clientes que a gente tem hoje dentro da Doc9, só utilizando o produto RUM, tá? Antes de eu falar um pouco do RUM, eu vou pedir para o Elbert falar um pouco mais do escritório, né? Como que ele, a operação, né? Ele já falou um pouco dos 150 colaboradores, estão sediados em Natal, e esse é um perfil de escritório que a gente atende muito, né? O escritório às vezes começa a crescer muito rápido e acaba deixando as necessidades que eu considero básicas, como segurança, né, gestão, um pouco de lado, porque está crescendo muito rápido. A gente não atende só escritórios de médio e grande porte, também escritórios pequenos, mas a necessidade, de fato, a gente vê muito em escritórios de médio e grande porte, tá? Um pouco aqui do desafio, né, do Mendes e Mendes Advogados, né? A gente, quando o Elbert nos conheceu, ele tinha uma falta de controle ali no uso, né, dos certificados digitais, ele vai falar um pouco sobre isso também. Mais de 100 tokens físicos, né, A3, espalhados lá com a equipe, isso antes da pandemia. Imagina quando veio a pandemia, o que aconteceu com esses tokens. Mais de 80 administradores, advogados, usuários, enfim. E a solução paliativa que eles encontraram na época foi a utilização dos e-tokens. Se quiser comentar um pouco, Elbert, disso também. Isso, antes da pandemia, a gente estava sediado, né, e trabalhando no físico, no presencial, aliás, e aí fazíamos essa gestão dos tokens e entregando os tokens nas mãos dos colaboradores. Lá dentro do escritório, a gente sempre assumiu a posição de colocar o sênior, o sócio sênior, como sendo a pessoa que recebe as intimações. Então, apesar de eu ter um time robusto de advogados, a gente concentra tudo no nome dele, para que, havendo a saída de algum desses advogados, a gente não venha a perder intimações ou algo do tipo. Mas aí surgiu um problema, porque eu tinha 80 pessoas com a identidade, a carteira do sócio, né? Para quem que você entrega a sua carteira? Para quem que você entrega o seu RG? Era isso que a gente fazia, a gente entregava o RG dele na mão desses 80 colaboradores. Acesso ilimitado. Ilimitado, eles podiam fazer o que quisessem. Existe uma relação de confiança, mas não existe uma confiança absoluta. São 80 pessoas, né? Não sabe o que acontecia. E aí, além disso, tinha esses tokens físicos que ficavam rodando dentro da unidade e queimavam. Era um pesadelo.
queimava muito fácil. Conectava na bomba USB, já dava tudo e queimava. O custo é elevado. O trabalho da emissão era grande também, porque o próprio sócio tinha que ir na unidade lá fazer a emissão desses certificados. Logisticamente era muito complexo essa dinâmica com os tokens físicos. Uma solução paliativa que a gente encontrou foi quando lançaram os tokens em nuvem, mas ele trouxe consigo um outro problema, que é a dupla autenticação, né? Então esses códigos eles eram lançados randomicamente. Para vocês terem uma ideia de como a gente fazia, a gente tinha um grupo dentro do Teams só para ficar demandando esses tokens, né? Então 10 pessoas recebiam os tokens e as outras 80 diziam assim, me dá o token. Aí a pessoa ia lá e botava o código. Já expirou, me dá de novo. Né? É o principal e volta, né? Era uma rotina complexa. Né? Esse chat era só para isso, era só para ficar dando token. E às vezes a pessoa pedia e tinha que ficar esperando. Mais à frente a gente vai falar sobre a economia de tempo que gerou, né? Essa solução, mas eu queria comentar aqui nessa fala do Elbert que esses problemas que ele tinha, né, dos tokens, o token físico, não foi o primeiro problema, a primeira dor que ele identificou. Na verdade, ele tinha essa dor, mas não sabia que tinha essa dor. Não era uma dor que estava explícita para ele, né? Então, quando, né, a gente vai falar isso, quando ele nos conheceu aqui na Fenalon em 2022, não foi o que ele disse para a gente, eu tenho problema com os tokens, validar, não. Foi uma outra dor, que era esse desafio que ele vai comentar agora, que é o desafio de atender um grande cliente do setor bancário. Isso, dentro das certificações ICP, existe o A1 e o A3, não sei se vocês conhecem as diferenças, eu posso exemplificar bem rápido, né? O A1 é aquele que você instala na máquina e ele passa a estar dentro do computador. Você colocou a senha uma vez, ele não vai mais pedir a senha para acesso nenhuma vez. Olha o tamanho da segurança. Botou uma senha já era, qualquer pessoa que acessar o computador vai poder utilizar a sua certificação A1. No A3, não. O repositório fica num arquivo. Agora, como existe em nuvem, esse repositório é nuvem, né? Ele não fica instalado na máquina. E aí, cada vez que você vai utilizar, você tem que inserir a senha ali. E aí, a gente tem um cliente em específico que o log do sistema dele é A3, ele não aceita A1. Ele só aceita a certificação A3. Então, essa necessidade do A3, ela existia em função desse sistema do cliente. Né? E aí, a gente estava procurando uma solução para resolver esse acesso via A3. Em 2022, né? Em 2022, eu já tinha o A1 para utilizar dentro do PJE, mas cada vez que eu precisava acessar o sistema desse cliente, eu tive que recorrer aos e-tokens. Então, e aí, em 2022, eu encontrei o Anderson, do RUM, e ele tentou me falar sobre o RUM e eu não deixei. Eu disse assim, cara, você consegue resolver um problema de A3? Ele, não, a gente está trabalhando com isso. Disse, então, depois a gente conversa e fui embora e não ouvi mais nada sobre o RUM. Porque era a dor que estava explícita para ele, mas ele já tinha os problemas de autenticação de certificados, de gestão, né? Mas enfim, vai falar um pouco sobre isso. E aí também veio a dificuldade da pandemia, né, como você comentou, né, que os advogados naquela época precisavam levar os tokens para casa, então tinha toda essa complexidade que a gente já falou aqui de gerenciar isso, né? Como é que fica essa gestão? Né? Dentro do escritório, apesar da insegurança, existiam olhos que acabavam coibindo, mas imagina esses colaboradores nas suas próprias casas, utilizando a minha carteira, como é que era isso, né? A gente tinha um risco, uma segurança, gerenciamento zero. Eles entravam a qualquer hora, qualquer momento, em qualquer site. Né? E aí, um dos riscos que eu poderia exemplificar aqui é que ele poderia comprar uma Ferrari. E quem que ia dizer que não fui eu? Se o token é minha identidade em ICP, que é incontestável. Ou fui eu, ou foi alguém de minha confiança que eu entreguei aquela senha. Então, isso aí era um risco grande. A gente tem case, inclusive, dentro da DocNov hoje, dentro do RUM, de clientes, né, de empresas que são nossos clientes hoje, que vieram por conta disso, de vazamento de dados de sócios. Né? Então, entrou lá na Receita Federal, pegou o imposto de renda, compartilhou, estava insatisfeito com a empresa e pediu demissão, né? Saiu da empresa. E aí você não pode fazer muita coisa, né? Porque você não pode, em tese, fornecer o seu certificado pessoal para terceiros. Né? Ele é irrevocável ali, ele é intransferível. Então, quem é detentor do certificado tem essa responsabilidade de não disponibilizá-lo, né, ali na íntegra para qualquer pessoa. Né? E aí, até falando dessa questão, a gente estava falando em 2022, né?
a gente não tinha a solução que o Elvis procurava naquela época, que era a questão do certificado A3. A gente ainda trabalhava somente com o certificado A1 e não tinha essa solução. E aí, comentando aqui um pouco do RUM, até para dar um contexto, né, o RUM ele é um cofre digital de certificados digitais. Tá? Então, a gente armazena os certificados digitais dos nossos clientes na nuvem, a gente criptografa esse dado e o escritório, o administrador do escritório da empresa consegue conceder acesso, dar concessões de acesso para que os seus colaboradores possam acessar os sistemas que ele permite. Tá? Então, por exemplo, hoje a gente cobre 100% dos sistemas de todos os tribunais do Brasil, primeira instância e segunda instância, e a gente também cobre todos os sites do governo. Então, qualquer site que você pensar hoje, que você precisa para acessar com um certificado digital, você consegue utilizar o RUM para isso. Você consegue limitar o acesso das pessoas a esses sistemas, inclusive por páginas. Por exemplo, eu consigo limitar o acesso do estagiário, do escritório de advocacia, para não abrir as intimações, por exemplo, para não correr prazo. Então, eu consigo, por exemplo, limitar o acesso das pessoas com o certificado para que não acessem o portal ECAC, por exemplo, e vejam meu imposto de renda. Então, eu consigo ter esse controle. Tudo isso fica registrado na nossa base de dados. Lembrando que a gente preza muito pela segurança. Então, toda vez que vocês armazenam o certificado com a gente, ele é destruído, porque a gente criptografa esse dado. Então, nem nós temos acesso aos certificados de vocês. Então, é impossível alguém entrar, por exemplo, e pegar um certificado que ele nem existe lá mais, porque ele é criptografado. Né? E com isso, tem muito mais segurança. O seu colaborador não precisa instalar o certificado na máquina mais. Ele instala apenas uma extensão do Google Chrome. Então, quem usa Google Chrome aqui para navegar na internet, baixa a extensão, faz login sem pronto. Está autenticado para usar os certificados os quais eu tenho acesso, eu tenho as concessões de acesso. Eu queria que o Elvis comentasse um pouco dessa questão da produtividade, né, Elvis? Eu acho que ser com 150 colaboradores, você falou, né? Como que foi essa mudança de paradigma, né? Porque, na verdade, é uma mudança de paradigma grande, né, quando adota o RUM. Foi grande, sim. Aí, em 2023, só faltou um pouquinho, né? Aí eu encontrei o Anderson e ele lembrou de mim. Eu fiquei admirado, porque ele lembrou e disse assim, lembra da solução que você pediu? Eu achei. Vamos sentar para conhecer como que funciona. E aí ele me mostrou a A3 funcionando e acessando o sistema desse cliente, né? Então é isso, vamos resolver. E aí foi quando eu comecei a conhecer as outras coisas que o RUM me proporcionava. Então, apesar de estar procurando uma solução para ingressar no sistema do cliente, eu ganhei como segurança, porque hoje todos os colaboradores entram por meio desse app de integração. Quantos certificados você tem hoje? Uns 200 certificados? Tem um certificado? Você tinha quantos certificados? 100? Inclusive, só quem tem é vocês. Nem eu tenho mais um certificado. Ele emitiu e colocou lá dentro da plataforma de vocês. Então, eu tenho um certificado. Esse certificado é A1, que é importante dizer. De alguma forma, eles conseguiram converter o A1 em A3 e são únicos. Não conheço nenhuma outra empresa que faz isso. E eu já rodei a feira toda e não existe. Desconheço. E com isso eu também ganhei muita segurança, porque além da possibilidade de um ativo trabalhista, imagina, a pessoa poderia trabalhar a qualquer hora da sua casa acessando. Hoje, se ele tentar qualquer tipo de acesso fora do horário do expediente, não consegue. E eu sou notificado instantaneamente. E aí eu já mando mensagem, o que você está fazendo? Trabalhando aí de 11 horas. Não que trabalha, porque não consegue acessar, mas a pessoa tentou acessar. E eles não conseguem mais fazer isso. Então, eu estou criando uma cultura também. Como a gente está no formato híbrido, né? Alguns trabalham no escritório, outros trabalham em casa. Essa segurança aqui foi primordial. Se a gente precisa fazer algum tipo de mutirão no fim de semana, eu entro na plataforma, libero especificamente as pessoas que vão participar do mutirão. É fácil, né? Hoje o meu RH é quem administra esse gerenciamento. Porque se houver algum desligamento ou algo do tipo, instantaneamente ela entra lá e já remove a pessoa perde acesso. Mesmo estando em casa, ela não consegue mais acessar pela máquina porque o app não é na máquina, é na nuvem, né? Então ele perde o acesso completo. E a gente tem gerenciamento total, sabe horas, sabe quais as páginas que eles vão entrar. Dentro dos perfis lá, eu defino quem que pode assinar dentro do DJE. E aí não é assinatura de documento, é dentro do DJE, isso. Mas também tem assinatura de documentos que hoje só os sócios que conseguem, o perfil do sócio que consegue assinar, os outros perfis não conseguem. Então, a gente ganhou toda essa segurança. E economia de tempo, lembra que eu falei lá do YouTube? Eu queria comentar sobre isso, porque assim, às vezes a gente vai apresentar cases, né? Ah, legal, a ferramenta tem isso, bloqueia acesso, bloqueia IP, que bacana, tal, funcionalidade, né?
A gente na DocNova, a gente sempre parte do princípio que quando a gente cria um produto, a gente não está criando funcionalidades. Né? A internet a tecnologia é só um meio para você chegar ao objetivo final. Né? O nosso objetivo final com o Room é muito a questão do aumento de produtividade e a segurança. Né? Então, é isso que a gente preza dentro do Room, né? A segurança e o aumento de produtividade. E aí, quando eu fui conversar com o Elbert, né, para convidá-lo para palestrar aqui no final comigo, eu falei, Elbert, legal, a gente vai falar o que você fez, seu escritório, os desafios que você teve, mas você teve alguma economia? Você economizou tempo de verdade? Realmente a gente conseguiu cumprir o objetivo da questão da segurança? Ok, foi falado já, mas e dinheiro? Né? Porque ninguém quer contratar uma ferramenta para poder aumentar custo. Você quer contratar uma ferramenta para reduzir custo ou para aumentar o seu faturamento. Nesse caso aqui, a gente foca muito na redução de custo. Redução de custos de pessoas, aumento de produtividade que também leva à redução de custos. Então eu trouxe aqui alguns números, que eu queria que o Elbert comentasse esses números. Esses números, na verdade, partiu dele, não partiu da gente. Ele foi falando, a gente foi fazendo as contas. Por favor, Elbert, comenta um pouco desse número. A gente tem 3 minutinhos. 3 minutos. E essas métricas nem são muito fiéis, que a gente foi fazendo um cálculo simples. Tipo, eu tinha 5 minutos por pessoa por dia de ociosidade esperando o token. Ia lá no chat, pedia o token, esse token demorava a entrar, dava mais ou menos 5 minutos por dia, porque eles pediam várias vezes no dia, né? E aí a gente fez umas contas rápidas, considerando a quantidade de pessoas que eu tenho no time e esses 5 minutos de ociosidade, eu pagava um salário inteiro, 27 dias, esses dias aqui são úteis, não são corridos. Eu pagava uma pessoa inteira para ficar no ócio, né? Esperando esse token ser liberado, isso acabou. E aí eu recordo muito que quando eu fui apresentar a plataforma à equipe, era uma logística chata de logar no sistema. Porque você inseria o token, retirava o token, esperava, pedia o token. E aí quando eu fui mostrar para a equipe, eu fiz uma call para todo o escritório. E eu disse, gente, eu vou acessar aqui o GCPJ. Aí entrei todo mundo, digitei o sistema, e aí 30 segundos logou, todo mundo ficou aplaudindo, dizendo, meu Deus, como facilitou, né, o nosso acesso. Então eu ganhei muito tempo, né? E essa ociosidade também foi perdida. Em produtividade, porque agora esse gerenciamento não estava mais na minha mão, do meu token, né, de ficar distribuindo esse token dentro da plataforma. E eu não perco tempo dentro da plataforma, porque uma vez que eu parametrizei, acabou. A não ser que eu precise dar acesso no sábado ou algo do tipo, a gente entra, mas é super simples, né? Por fim da necessidade desse time inteiro dedicado dentro do chat, distribuindo esses tokens. E os 30 mil reais que você gastava com token físico. Isso, e valores, se eu fosse comprar um token para cada um desses colaboradores, né, hoje são 160 e poucos colaboradores. 160 e poucos. Tem um gasto bem expressivo, sim. Legal, bacana. Então, aqui a gente vê que, de fato, uma ajuda a reduzir custo, né? Dinheiro na mesa mesmo, né? Então, você está deixando dinheiro na mesa quando você acaba tendo uma gestão ineficiente, né? Então, só para completar, gente, aqui, a palestra, a gente tem 1 minutinho e meio aqui, o Room, ele surgiu dessa necessidade. A gente percebeu que os escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, todos eles, sem exceção, compartilhavam os seus certificados com os colaboradores da empresa de forma indiscriminada, né? Toma aqui o certificado, está lá na máquina, e vai lá e acessa o GCPJ, vai acessa os tribunais, acessa o site do governo. A gente criou uma camada de segurança do acesso a esses sistemas, colocando os certificados na nuvem, e o administrador pode conceder os acessos a esses profissionais. Então, eu não tenho mais acesso, né? O colaborador, ele não tem mais acesso ao certificado, ele não fica instalado na máquina, tá? Não tem mais esse acesso, tudo fica protegido, e o acesso aos sistemas acontece com apenas um clique. Você tem a extensão do Google Chrome, digita o sistema que você quer, clica, ele autentica, você está logado no sistema. Parece mágica, a gente está com o stand aqui, então vocês podem lá ver funcionando isso, né? Então a gente já tem hoje mais de 650 clientes utilizando essa solução e reduzindo seus custos, aumentando a produtividade. Professor, deixa eu fazer só uma finalização. Claro. E aí a gente estava conversando com os colegas, mas a sua operação é grande, faz sentido. Cara, se você é um advogado que tem um estagiário, já faz sentido, porque você já está dando essa identidade do seu estagiário. E você vai pagar pela proporção do tamanho do seu escritório, né? Não é um preço fixo, é proporcional. Então, quanto mais certificados, mais usuários, obviamente você vai pagar proporcionalmente a isso. Se você tem um certificado, apenas 2 usuários ou 3, obviamente o valor vai ser muito mais baixo, porque a sua operação ainda é pequena e a gente quer ajudar você a crescer. Então, convido vocês a visitarem lá o stand da DocNova. A gente tem outros produtos também lá
sendo lançados. A gente lançou o WIT, que é um gestor de documentos, criação, análise e gestão de documentos com inteligência artificial, que também vai ser integrado ao RUM, mas isso a gente pode falar um pouco mais ali. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.